Ok. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui nesse encontro. Quero agradecer especialmente aos meus colegas, companheiros de trabalho, Alessandra Meleiro e Humberto Neiva, para esse debate, essa provocação, que é nós pensarmos o cenário do audiovisual no pós-pandemia. E eu convidei a Alessandra e o Humberto porque, além de professores, eles ocupam uma posição que eu considero bastante privilegiada para pensar. A minha tentativa é falar em lugar de fala, mas como eu odeio essa expressão, ele sabe disso, eu prefiro pensar numa posição institucional bastante privilegiada para pensar o que foi o período anterior, que são dois ativistas e dois intelectuais do meio audiovisual, do cinema, e o choque, né, desse momento da pandemia. Eu imagino também, eu sei que a Alessandra anda discutindo bastante, já vi uma live pelo menos com ela, e imagino também que o Humberto esteja discutindo bastante essa condição pela própria posição estratégica que eles têm. A Alessandra é presidente da Forcine, que é uma associação muitíssimo importante para pensar o audiovisual e as escolas de cinema e audiovisual no Brasil hoje. Ela teve um papel fundamental alguns anos atrás. Hoje ela tem um papel importantíssimo, as associações, de modo geral, têm uma importância fundamental por conta do momento que nós estamos atravessando, né, o momento político, especialmente. Então, o Forcine é um fórum importante para nós participarmos e fortalecer essas entidades de classe que a gente sabe que fortalece, inclusive, a democracia, né? A democracia não é o governo do povo, mas é o governo das instituições fortes, democráticas. Então, eu considero a Forcine um órgão, uma associação bastante importante para nós, o diálogo entre escolas e o diálogo também entre o mercado e as escolas, não é? Entre as instituições públicas e as escolas de cinema, então. E os profissionais. E o Humberto tem uma posição também estratégica e bastante privilegiada, para pensar esse momento, além de professor, ele é um programador de uma das principais casas de cinema, de exibição, que eu, pelo menos, fui, quando morava em São Paulo, um frequentador assíduo, que é o espaço, hoje Itaú de Cinema, já foi Unibanco, eu acho que Nacional também, né? E é um dos poucos lugares, primeiro, então, ele tem essa posição chave na cadeia produtiva, que é a relação com o público, né, que foi duramente atingida com a pandemia. Então, eu também gostaria de provocar o Humberto para saber como ele vem pensando e como esse setor específico, muito importante da cadeia, vem pensando. E a Alessandra, por conta dessa posição também que ela tem de circular, né, de estar em contato com as escolas, mas também com os profissionais e com as instituições que pensam no cinema, instituições públicas e privadas. Então, eu passo... A ideia é exatamente em que em 20 minutos vocês resolvem esse grande problema que é pensar a pandemia. Então, nesse contexto... Obrigado pelo convite, viu? Eu estou agradecido tanto a presença de vocês. Mas é pensar como, em cada posição, nessa posição que vocês ocupam, o que vocês estão vendo de saída e de não saída, né, de problema, de entrave mesmo para essa condição. Então, Alessandra, eu passo a palavra a você, te agradeço novamente, e está aberto. Obrigado. Obrigada, Noel. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Sempre um super prazer tá falando com vocês da Unicamp, numa casa onde eu me formei, né? Também aí no Multimês, então tenho o maior carinho pelo programa e tá discutindo esse tema que, enfim, é um tema, a gente está no meio dessa evolução, né? Então, eu, enfim, peguei o título, né, que você pegou, Cenários para o Audiovisual Pós-Pandemia,
E pensei da gente retroceder um pouquinho, né, falar no pré-pandemia, até para repensar um pouquinho onde estávamos, né, onde nos encontramos e onde estávamos e para onde vamos. Então, tudo isso dentro de 20 minutos. Pensei que era importante a gente falar nesses cenários sobre os impactos, né? E aí falar um pouquinho dos impactos econômicos, dos impactos na formação profissional. Vou deixar depois para o Humberto, que eu acredito que o Humberto vai falar mais sobre o setor de exibição, né? Enfim, fazer um resgate aqui bastante rápido sobre o que foi essa pré-pandemia. Vocês estão vendo o slide? Ok. Tá, né? Então, eu trouxe aqui primeiro para falar sobre em que momento estávamos no audiovisual do Brasil pré-vírus, né? Pré-vírus Covid e pré-vírus oficial na presidência da República. Esse quadro aqui é um quadro do final de 2018, bastante animador, né? Que mostra que naquele ano o audiovisual representava 0,46% do PIB, só o audiovisual, né? A gente não está falando da cultura como um todo. Vinha apresentando um crescimento de 8,8% ao ano, gerando mais de 300 mil empregos e mais de 12 mil empresas em todo o país registradas na Ancine atuando, né, nesse setor. Enfim, um setor que na época representava era um elemento importante para o equilíbrio na balança comercial e também vinha gerando nos últimos 20 anos propriedade intelectual nacional, né? Então, enfim, aqui são alguns números da produção pré-pandemia, né? Esse gráfico deve estar pequenininho, mas começa no ano de 71 e vai até 2018. Ele faz uma correlação do crescimento da produção cinematográfica. Aqui a gente está falando... A gente está falando só de produção para filme, para ser exibido em sala de cinema, né? E uma correlação com os marcos legais públicos, né? Então, o fim da Embrafilme, no comecinho dos anos 2000, o surgimento da lei do audiovisual, a criação da Ancine, e como esses marcos legais foram impactando no volume da produção cinematográfica. Até a gente ter esse forte, importante marco da lei da TV paga, que apresentou esse crescimento quase exponencial, né, até a gente chegar no ano de 2018. 2019, a partir do ano de 2019, começa a haver uma deterioração, né, das políticas públicas como um todo, a partir do início do governo Jair Bolsonaro, e isso se deu em diversos setores, né, e o que provocou uma paralisia de grande parte do que vinha sendo produzido, né. Ora, quer dizer, você tinha produções já em andamento, produções em fase de finalização, que ficaram paradas e comprometidas, produções em fase de desenvolvimento que tinham conseguido alavancar um recurso para desenvolvimento e que não receberam os recursos. Enfim, essa paralisia ela começou a atingir diversos momentos da área de produção e veio gerando, desde então, forte desemprego no setor, né? No setor, aquele setor que a gente vinha falando que era tão pujante, que empregava tantas pessoas, de repente essas pessoas começaram a ficar numa situação bastante complicada, né? Eu trouxe aqui ao mesmo tempo que eu vou falar dos impactos negativos, eu vou falar também, trazer alguns exemplos de mitigação de impacto, né, de redução de impacto. Apesar de serem muito pontuais, né, de não resolverem um problema de forma macro, porque o problema de forma macro, ele é praticamente insolúvel, né, a curto prazo, mas tentativas de mitigação de redução desses danos, e trouxe aqui esse programa, o Humberto pode falar mais, né, mas que a cada filme exibido
pelo Espaço Itaú Unibanco, um percentual vai para a APRO, né, Associação da Produção de Obras Audiovisuais, para que possa ser repassado para os técnicos, que estão em condição de muita vulnerabilidade. Aí pode suscitar também outras tentativas de mitigação de dano, como essa que foi feita em uma rede de apoio financeiro aos trabalhadores da Cinemateca, não é aqui, a gente não fala do setor de produção, né, a gente está falando do setor de preservação audiovisual, que também faz parte da cadeia produtiva, mas enfim, ou seja, começaram a aparecer várias iniciativas de apoio, de auxílio, né, a esses profissionais que basicamente não são CLT, né, que são funcionários, profissionais que vivem à base de projetos. Com relação ao setor de exibição, né, isso aqui são dados também pré-pandemia, a gente percebe que desde o começo dos anos 2000 houve um aumento, né, uma curva ascendente do surgimento de salas de cinema no país. É claro que a gente está falando, né, até o final de 2018, estava com 3.356 salas, essas salas, grande parte delas concentradas nas grandes capitais, muito mais concentradas nas regiões sul e sudeste, né, então a gente sabe que essas salas, elas não têm uma grande penetração em todo o território nacional, e nem são números muito expressivos se a gente comparar com o número de habitantes que o país tem, né? Então, essa relação ela ainda é muito desigual se a gente comparar, por exemplo, um país como o México, que tem quase 30 mil salas de cinema, com uma população muito menor que a brasileira. Mas, enfim, o fato é que o cenário, né, era muito promissor para o setor de exibição como um todo, né, a gente tinha as ajudas, os auxílios para a digitalização das salas que já existiam com projetores analógicos, e que nesse momento de pandemia, em que a gente está há quase 3 meses, há mais de 3 meses, mais de 90 dias, com as salas fechadas, a gente soube que houve muita quebradeira nesse setor, né, então houve mortalidade de grande parte das salas, a gente não sabe ainda quantificar isso, né, mas é mais uma sensação do setor e das pessoas que trabalham no setor, de que, de fato, os empresários estão quebrando, né, esses pequenos empresários, donos de sala de cinema. Por outro lado, né, os que estão conseguindo, de alguma maneira, que estavam mais capitalizados, que conseguiram sobreviver a esses meses de rentabilidade quase zerada, eles estão se reinventando com essa nova modalidade, né, de sala de exibição, que é o Cines Drive-In. Então, hoje a gente já tem alguns, né, no estado de São Paulo. Hoje, coincidentemente, vai ter uma consultoria aberta, coletiva, para exibidores que queiram pensar em começar a planejar a abertura de novos Cine Drive-In, considerando que, assim como o Humberto estava falando no comecinho aqui da nossa conversa, né, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa questão do isolamento social. Então, enfim, tentativas de sobrevivência, né, no mercado. As áreas impactadas do audiovisual pelo Covid-19 não foram apenas cinema, né, a gente foi impactado no setor de TV, de games, de animação, de novas mídias como um todo. Eu trouxe aqui só alguns números do setor de cinema, mas claro que a gente podia ficar aqui falando do impacto em todos os setores. Mas eu acho que quando o Noel falou para eu vir conversar com vocês, né, especialmente para os graduandos da Unicamp, ele veio muito em função de eu trazer uma contribuição aqui, de pensar quais os impactos para a formação profissional, né, sendo que formação profissional é uma questão que faz parte dessa cadeia, parte fundamental dessa cadeia produtiva. E que se a gente observar que a linha do tempo do surgimento dos cursos de cinema e audiovisual, dá para ver muito claramente que de 2001 a 2020 houve também um crescimento exponencial, né,
de alguns cursos, de um quadro praticamente inalterado da década de 60 para a década de 90. No começo dos anos 2000 houve a criação do Forcine, e a partir daí começa uma curva ascendente de criação de cursos, né? 22 cursos de instituições de ensino superior no ano de 2003, 40 para o ano de 2011, até hoje, em pesquisa recente de 2 semanas atrás, a gente está com um número de 118 cursos credenciados que aparece na plataforma do EMEC, uma plataforma do Ministério da Educação, né? Então, ao longo de 10 anos, quase 200% de crescimento. Fazendo um cálculo por baixo, a gente tem uma média de 3 mil egressos desses cursos por ano no país. Isso não, a gente não está considerando os cursos livres de escolas privadas, que ainda não estão mapeados, mas que também formam muita gente, e nem os cursos de inserção, digamos, socioeducativa, né, a exemplo do Querô, do Instituto Criar, que também tem uma função super importante de capacitação e de inclusão social, e que acabam formando muitos técnicos para o mercado, né. Então, a gente está falando aqui de um número por baixo. E aí, é interessante pensar como é que vai ser o mercado que vai receber esses 3 mil egressos por ano no ano de 2020, no ano de 2021, em que a gente está com essa situação de paralisia na produção e com, enfim, o setor de distribuição e exibição também abalado, né? Aqui, só eu cruzando aqui, né, tanto a linha de tempo do surgimento dos cursos com dos marcos legais, né, desde o surgimento da Ancine, da criação da lei do audiovisual, a gente vê claramente que coincide, né, quer dizer, o surgimento o crescimento da produção vem acompanhado do crescimento dos cursos, né? Então, é uma questão de retroalimentação. Esses cursos foram muito importantes para estar capacitando esses talentos para irem para a linha de frente da indústria, né? Bom, com relação a esses 118 cursos que estão mapeados, grande parte deles, 86% deles, são bacharelados presenciais. Se a gente pensar nos cursos à distância, são somente 7 hoje, entre tecnológicos, desculpa, à distância são somente 7, entre bacharelados e tecnológicos. Ou seja, a grande maioria está passando pelo que o Humberto estava falando, da dificuldade de ter que se readaptar rapidamente a esse novo cenário de aulas remotas, né? Aqui tem um percentual, de cursos presenciais a gente tem quase 97%, e de à distância, 3,45%. Bom, apresentar também o que vem sendo feito nesses cursos, né, tanto os presenciais quanto os cursos à distância, eles têm um regramento, digamos assim, que vem a partir dessas diretrizes nacionais curriculares que foram implementadas no ano de 2006, com a participação do Forcine, né, na elaboração desses eixos. Então, a partir desse ano, os cursos deixaram de contemplar tanto disciplinas, né, e ementas importantes para o curso de comunicação como um todo, passando a ter eixos mais fortes de atuação nos seus segmentos específicos, que são as áreas de realização e produção, de teoria, análise histórica e crítica cinematográfica, de linguagens, de economia e política, pela primeira vez isso aparece, e artes e humanidades. Nem todos os cursos desses 118 têm essa correlação de eixos da mesma maneira, cada curso tem a liberdade de construir, a partir da identidade do seu próprio corpo docente, construir a composição, né, e a participação desses eixos nas suas propostas.
Mas esse aqui é um quadro geral de um estudo que foi feito pelo Forcini, pela diretoria do Forcini e por estudantes de graduação alguns anos atrás, no ano de 2017, que fez um grande apanhado dos projetos pedagógicos desses cursos superiores e fez uma divisão de como é que esses projetos contemplavam esses 5 eixos das diretrizes. E saiu-se com esse número, esses grandes números, né? Então, realização e produção, que é uma parte prática do curso, 44% dessas disciplinas. Em vermelho aqui, teoria, análise, histórica e crítica, teoria, né? 8% de economia e política, também teoria. Em roxo, artes e humanidades, e 14% de linguagens. Então, é importante dizer, né, para o contexto dessa fala, que 58% dessas disciplinas, isso aqui é uma média, claro, né, sempre bom ressaltar, quase 60% das disciplinas são disciplinas práticas. Então, como que os cursos vão lidar com essa situação, né, de participação tão grande de disciplinas práticas serem dadas de forma remota? Por outro lado, eu trouxe aqui 2 gráficos que fazem parte de 2 diferentes estudos, mas que a gente pode perceber o seguinte: do lado esquerdo, foi uma pesquisa Forcini com os cursos das instituições de ensino superior, e foi perguntado de que forma a aproximação com as empresas acontece, com o mundo do trabalho acontece. E pelas respostas, né, grande parte dessa aproximação se dá ou através de estágios, ou através da participação de eventos, né, como festivais, Expocine, Rio2C, eventos de mercado. E até eventos de mercado dentro de festivais, certo? Por outro lado, a gente perguntou, né, foi uma pesquisa parceria CAESP, APRO, SPCine e Forcini, para as empresas, como que elas se aproximavam desses recém-formados, desses cursos, né, dessas instituições de ensino superior, e o que elas percebiam como maior fragilidade desses recém-egressos. E o que apareceu de forma bastante destacada foi a falta de experiência prática. Bom, então, se num quadro pré-pandemia, a gente já tinha um problema com experiência prática, falta de experiência prática dos discentes, e dificuldade de aproximação desses discentes do mercado de trabalho, né, que reclamavam da pouca base técnica desses alunos, o que dizer, como enfrentar isso que já era um buraco, que já era uma lacuna, um problema a ser enfrentado pelas escolas neste momento de isolamento social, né? Bom, então, primeira coisa, a gente vai ter que observar de forma atenta quais são esses protocolos que a indústria vem elaborando, né, para adequação das gravações a essa nova realidade. Vários países já retomaram as filmagens, né, só de países europeus, já tem 16 países europeus que retomaram as filmagens. E, enquanto escolas, né, o que a gente pode fazer enquanto Forcini? Buscar um grande grupo de trabalho, que esse movimento começou a ser feito agora em junho de 2020, que reuniu escolas de norte a sul do país, entre públicas, privadas, federais, estaduais, no sentido de estudar esses protocolos da indústria internacional e nacional, né, como o Humberto falou, os protocolos da Ancine e da SPCine, que ainda estão, né, sob versões em trabalho, para a gente pensar as especificidades desses protocolos para o nosso universo, que é o universo de produção audiovisual acadêmica, né?
Outra contribuição, grande contribuição para a gente pensar isso, foi dada pelas escolas portuguesas, que estão um pouco à frente da gente na retomada, né, das aulas presenciais. Então, no comecinho de junho, eles já reabriram as universidades e as escolas de forma escalonada, com bastante cuidado, mas já tem algo a contribuir no sentido de experiências para as escolas brasileiras e de documentos que foram elaborados por eles também. Aqui a gente teve representantes nessa conversa com o Forcini, foi uma conversa aberta, pública, participaram quatro escolas de universidades portuguesas. Por outro lado, a gente vem compilando, né, junto com outras entidades do setor, vários protocolos de outros países. Então, por exemplo, esse daqui é um documento super grande, um documento de 40 páginas da Inglaterra, de várias entidades, né, de produção audiovisual publicitária, cinematográfica, redes de televisão, como a BBC e tal, que elaboraram de forma conjunta. E é interessante observar que esses protocolos... Bom, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O protocolo da Nova Zelândia, esse daqui é da Espanha, o da França, esse outro da África do Sul, enfim, vários protocolos que já estão aí na rua, com equipes que já estão na rua gravando, né? Eu trouxe aqui alguns highlights desses protocolos, como a gente está ainda na fase de estudo, né, de observar o que vem sendo feito de boas práticas, e de práticas não tão boas assim, né, que já tem alguns relatos, mas tem essa divisão, né, grande parte deles aparece isso, olha, cuidados na pré-produção, com as locações e os estúdios, com protocolos de desinfecção e higienização, que não é limpeza, né, que tem todo um outro protocolo a ser seguido, protocolo de locomoção das equipes, mesmo no transporte, que deve ser pensado e cuidado. A necessidade, isso aparece bem recorrente também, de ter um profissional que fique lá, um profissional especialista em prevenção de riscos, né, e que vai estar observando em todas as etapas da produção se os cuidados estão sendo tomados ou não, porque afinal a gente está falando de algo que o contratante, seja a empresa de publicidade, a produtora, a emissora de televisão, tem uma responsabilidade legal sobre esse trabalhador que lá está, né? Enfim, o controle de entrada de toda essa equipe no set, isso também é muito recorrente. Equipamentos, o que é fundamental este profissional que está no set ter. E, enfim, quando a gente olha essas fotos, é muito assustador, né? Esse foi, talvez, o protocolo que eu mais fiquei assustada, porque parece que você está, né, numa sala de cirurgia, não num set de filmagem. E catering também, cuidados na disponibilização, né, dos alimentos para toda a equipe. Bom, enfim, nesse cenário de catástrofe, hoje apareceu essa matéria, né, no Estadão, que já é permitido se beijar, quer dizer, os atores já podem ter contato físico nos sets de filmagem na França. Então, era algo que, na primeira versão do protocolo, isso já não era permitido, né? E hoje em dia já houve uma flexibilização. Então, é mais um alívio para a gente pensar que esses países que estão talvez 1, 2 meses à frente da gente nessa situação, que é a luz no fim do túnel, né? Talvez seja esse o recado que eu queria finalizar aqui com esse slide. Mas depois a gente pode retomar a conversa após a fala do Humberto, não sei como é que o Noel vai querer conduzir. Você finalizou? Por hora sim, Noel. Ok, a gente faz uma apresentação e abre para questões, depois termina. Eu agradeço, então, Alessandra, muito obrigado por essa fala. Adoro os seus gráficos, porque eles dão uma dimensão, às vezes falando, a gente não tem exatamente o que ocorreu, né, no Brasil nesses últimos anos em termos de evolução
o trabalho na área do audiovisual. E quando você traz os números, assim, isso fica bem interessante de ver e de sacar a nossa importância na economia da cultura e na economia do país. Eu esqueci de dizer logo na abertura que esse evento é uma promoção, ele está sendo produzido e promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Multimeios e pelo GESCA. O GESCA é um grupo de estudos que está se dedicando basicamente em olhar o cinema do ponto de vista econômico e social, né? A gente tem uma perspectiva de olhar o cinema não apenas do ponto de vista do filme, mas abrir essa perspectiva para a sociedade, ou seja, para os estudos sobre a sociedade, a economia, a antropologia, os estudos de relações raciais e tal. Então, ele é bem aberto no sentido da reflexão do cinema e do audiovisual. Por isso também, Alessandra, essas perguntas tão amplas, provavelmente. Vem da minha formação como sociólogo e do tipo de pesquisa que eu venho orientando dentro da Unicamp, que já fazia fora também. Então, eu passo a palavra para o Humberto. Humberto, por favor, assim que você quiser. Tá bom. Bom, Noel, eu queria primeiro agradecer o convite, né, do Multimeios, né, o Unicamp. É a segunda vez que a gente conversa, um presencial e agora online. Então, nossa, eu não tenho como agradecer pelo convite, eu sinto muito honrado em estar aqui discutindo com vocês essas questões todas, que no primeiro momento parece muito alarmante, mas a gente tem, como a Alessandra falou, uma luz no fim do túnel, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, né? Então, acho que as coisas começam a aparecer, assim, né, vislumbra ali no fim do túnel alguma coisa que a gente possa ter essa força para continuar e saber que a gente pode aproveitar lá na frente. Então, novamente, muito obrigado também pelo Jéssica, enfim, por esse convite. Eu queria também voltar um pouco antes, né, de como a Alessandra colocou, né, antes da pandemia, para me colocar aqui algumas questões que eu já estava muito preocupado com o mercado, em coisas que estavam acontecendo no mercado, eu até brinco, assim, uma brincadeira não muito boa, mas eu falo que a gente tinha uma pandemia cultural, que continua, né, e agora a gente tem uma outra pandemia, que é a pandemia científica. Então, assim, o nosso mercado já estava atravessando momentos muito complicados, né, na questão da exibição, da distribuição e da produção. Eu acho que tinham alguns pequenos problemas ali que se agravaram agora, né? Então, eu queria elencar algumas questões dessa minha preocupação para que a gente possa depois até discutir mais também com as perguntas, mas eu queria trazer algumas questões aqui do que estava acontecendo nesse cenário, né, antes da pandemia, na questão dessa cadeia, né, de distribuição, exibição e produção, e depois o que estamos enfrentando agora e o que a gente está pensando para lá, né, para frente. Bom, a Alessandra já mostrou bastante coisas interessantes, quer dizer, ela trouxe um gráfico muito bom, né, um recorte interessantíssimo aí para a gente entender um pouco o que estava acontecendo na pré-pandemia, mas eu queria colocar algumas coisas muito pontuais, já que eu estou diretamente ligado com esse mercado, eu nem vou falar muito dessa parte da minha profissão, que é acadêmica da FAP, que a Alessandra já colocou muito bem, mas eu estou no olho do furacão, porque ao mesmo tempo que eu estou na academia, que também está passando por esses problemas graves, né, nas questões de como readaptar todas as atividades pós-pandemia, eu estou também na área da exibição, né, quer dizer, a área de distribuição e exibição, onde também já estava passando por um processo complicado, por um processo que já estava trazendo algumas questões a serem discutidas no mercado. Uma delas, logicamente, como a própria Alessandra colocou, que era o aumento, né, dessa produção. Então, a gente teve um aumento da produção que é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como essa produção gigante que a gente tem atualmente, né, que tinha até antes da pandemia, como é que ela vai se disseminar, né? Porque o grande problema sempre foi, a gente sabe, distribuir e exibir os nossos filmes. Então, no momento em que a produção cresce de uma maneira exponencial, não necessariamente a exibição está crescendo também.
né? E quando eu falo de número de cinema, quando a Alessandra coloca o número de cinemas que também aumentaram, mas a gente tem que ver que tipo de cinema é esse, né? A gente tem que ver qual é esse cinema, quais são os filmes que esses cinemas estão exibindo, né? Então, será que são esses filmes apenas filmes blockbusters? Que na grande maioria porque o Cinemark já tem quase 1.000 salas no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender que, claro, a produção brasileira, né, que está crescendo, né, que veio crescendo durante esses anos, com todas as questões, né, que também a Alessandra colocou, né, de todas essas questões aparecimento da Ancine, de novos editais, de todas essas questões legais, né, que ajudaram a produção a acontecer, mas eu não vi muito essa questão da preocupação com a distribuição e exibição, que ainda é o calcanhar de Aquiles, né, de desse nosso mercado. Então, a gente já tem esse pequeno problema anterior à pandemia, que é um crescimento da produção brasileira, e, lógico, quando eu falo crescimento da produção brasileira, eu estou falando de 60% só de documentários, né? Então, olha só, quem é que vai exibir o documentário, né? A Cinemark, a UCI, e sem nenhuma crítica a esses complexos, mas é outro perfil, né? Então, a gente tem que ver que o crescimento exponencial que vem com a produção, ele não necessariamente está ligado à exibição desse material, né, da exibição desse produto realizado. Ou, se tem uma exibição, essa exibição é muito pequena, é ínfima, diante do número de salas de exibição que a gente tem no Brasil. E ainda tem uma outra questão, que concentra-se Rio e São Paulo, né? Então, a gente tem essa concentração de salas nessas duas grandes capitais, e aí a gente fica pensando, bom, como é que a produção lá do Ceará, teve uma produção muito interessante que foi feito lá, né, o Cine Hollywood, que foi lá e fez 30 mil espectadores lá no Ceará, que é um excelente público para um filme de pequeno porte, né? Então, como é que isso vem para cá? Como é que a gente vai exibir esses filmes em locais que não sejam apenas aqueles específicos que é Rio e São Paulo, né? Então, isso já é um problema que a gente tem antes da pandemia. Um outro problema que a gente também atravessou né, e agora eu não sei como é que estão essas pequenas produtoras, né, porque houve uma paralisação geral, mas também houve um acréscimo da questão de produtoras pequenas virarem distribuidoras, né? Então, o que aconteceu? O mercado cresce, então, assim, o número de produtoras cresce também, né? Eu acho que, se não me engano, a gente deve ter em São Paulo, mais ou menos, da última vez que eu ouvi a Débora Ivanov falar, em torno de 95 produtoras de conteúdo, né? Em São Paulo, é um número grande, mas, ao mesmo tempo, e aí, com esse número grande de produtoras que fazem filmes, né? Que realizam filmes, elas começam a distribuir esse filme sem um know-how de mercado de distribuição, né? Quer dizer, eu tenho um produto, né, uma obra, está na minha mão, e eu quero levar para o cinema, porque ainda tem uma outra questão também que tem que se pensar, todos os produtores, todas as produtoras querem lançar o filme na tela grande, né? Quer dizer, essa questão que também é uma questão que tem de algumas leis da Ancine, que o pequeno produtor faz um filme e ele tem que exibir em 10 salas de cinema, 10 localidades, né? Isso também tem que ser pensado e revisto, porque, assim, tem filmes muito pequenos que não comportam esse número parece pouco 10 salas, mas não é, porque são em cidades diferentes, tem que ter toda uma estratégia de lançamento diferenciada, porque ele não está só no Rio e São Paulo, ele está em São Luís, ele está em Goiânia, ele está em diversos locais, então eles têm que ter uma infra e tem que ter dinheiro, né, para fazer isso, e geralmente esses pequenos produtores e esses pequenos filmes não têm dinheiro bastante para fazer uma estratégia diferenciada, então a gente tem alguns problemas que já estavam sendo colocados antes da pandemia, né, do mercado, um mercado que tem um número grande de produções brasileiras onde não exibir, e aonde exibi-las. Um grande número também como esse aumento de produtoras
aconteceu, a gente também teve um número grande de filmes de arte também, um aumento muito grande, porque tinham muitas produtoras, mas também esse atropelamento de lançamento de filmes pequenos, né? E quando eu falo pequeno, não falo na qualidade artística, eu estou falando de poder de público, né? Então, assim, esses pequenos filmes que muitas distribuidoras vão para Cannes, Berlim, Veneza, compram os filmes, trazem para o Brasil e não tem onde exibir. Aí cria também, porque a gente estava passando por um número de lançamentos por semana de 8 a 10 filmes por semana. E aí, onde você vai ver? Onde eu vou exibir esses filmes? Aonde? Né? Quer dizer, principalmente esses filmes de arte, filmes brasileiros independentes, e é engraçado que a gente acaba colocando o filme brasileiro como gênero, né? Porque é uma questão que se coloca o tempo inteiro, porque, você vai passar o quê? Um filme de suspense, de terror, filme brasileiro. Eu falei, olha, filme brasileiro não é gênero, hein? Vamos reconversar. Então, tem muitas questões aí que eu posso, porque assim, o assunto, gente, é gigante, assim. E aí, eu queria que, até depois da minha fala, de ter perguntas, porque às vezes a gente esquece alguma coisa de colocar, e a pergunta vai lá e pincela aquilo que a gente esquece, porque é muito amplo mesmo. Então, a gente tinha esse problema, voltando um pouco, tinha esse problema de um número grande de filmes brasileiros, e que não necessariamente são filmes brasileiros blockbusters, né, onde você divide mais a exibição, e sim filmes documentários, né, filmes independentes e filmes de médio porte, que são poucos exibidores que vão exibir isso, né? E quando eu falo pouco, eu olho para mim mesmo e fico assim, opa, vai vir tudo no meu colo, né? Vai vir tudo no colo de poucos exibidores, e não é uma loucura, uma loucura. Então, isso é um problema. Outro problema é o aumento de produtoras, que, logicamente, isso gera mais obras, né, mais produto, e distribuidoras que distribuem filmes estrangeiros também, com aumento considerável de filmes e o atropelamento do lançamento desses filmes durante a semana. Então, o filme não tem tempo de boca a boca, né? O filme não tem tempo de acontecer, ele tem que fazer público na primeira semana. Então, a primeira semana para os diretores principalmente os brasileiros, logicamente, né, que a gente está aqui, é assustador, ele fica enlouquecido, meu filme tem que fazer tanto público, o que eu posso fazer para o filme ter público, e porque senão ele vai sair de cartaz, e bababá. Então tem essa preocupação gigante. Então o mercado já estava, de uma maneira, refletindo de quantidade de salas em relação a produtos e tudo mais. E ainda tem uma outra questão, que é os grandes distribuidores, o Warner, Fox, Disney, Paramount, Universal, né, que tem representatividade aqui no Brasil, eles também estavam com muitos filmes e sem e o lançamento estava muito automático, eu acho, né? Então, assim, era assim, eu vou trabalhar nesse filme, eu vou lançar outro, eu vou lançar outro, eu vou lançar outro, não tinha uma preocupação com o público, não tinha uma preocupação em focar, porque eles têm uma meta de número de cópias, então essa meta enlouquece qualquer exibidor, porque eles vão me ligar o tempo inteiro, eu quero 10 cópias, e a gente tem uma lei da Ancine, que a gente não pode colocar mais de 30% do número de salas com o mesmo título, ou seja, uma sala de 10 salas, um complexo de 10 salas, ela teria que ser só 30% do mesmo título. E não aconteceu isso com Vingadores, porque Vingadores veio e atropelou todo mundo, os filmes brasileiros, filmes independentes, foi atropelando, até o Reserva Cultural passou Vingadores. Então, para vocês terem uma ideia de como esse poder vem de uma maneira em que eles lançaram o filme quase 90% das salas de cinema no Brasil. Ou seja, tinha um complexo de, 6 salas, 7 salas, que só estava passando os Vingadores. Então, a lei nem foi obedecida, né? Então, a gente tem esse problema de mercado gigante. Aí vem essa pandemia, né? E a gente, em São Paulo, a gente já teve um outro problema antes, pré-pandemia, que foi a chuva que deu em São Paulo,
gigante, não sei se vocês lembram isso, que atingiu várias produtoras em São Paulo, e elas perderam bastante coisa, como equipamento, cenário, etc. Então, a gente já tinha vindo de uma catástrofe, né, para as produtoras de São Paulo, que foi numa região onde esse alagamento foi numa região onde tem muitas produtoras. A gente vem se recuperando disso, vem esse problema de mercado, a pandemia cultural, que eu chamo, e depois vem a pandemia que a gente está passando agora. E essa é assustadora. É assustadora porque você fecha todos os cinemas. Nunca no mundo aconteceu isso, nem na guerra aconteceu isso. Porque a guerra acontecia na Europa, mas os outros países exibiam, tinha até o cinejornal, que as pessoas iam para o cinema para ver notícias da guerra no cinema. Essa vez não, essa vez assim, fecha. Né? E sem data para abrir, que a gente não tem data para abrir. Né? Então, esse universo é cruel, assim, totalmente cruel. E lógico, em toda a cadeia, né, cinematográfica, porque a produção para, a distribuição para. Agora, quem sofre mais, eu não gosto de falar assim, parece que eu estou puxando sardinha aqui, mas não, mas assim, o produtor e a distribuidora, eles têm como vender os filmes para streaming, tem como fazer algum tipo de trabalho com a televisão, então eles têm esse universo. O exibidor não é, ele não tem o filme, ele não abre. Né? A gente até fez esse evento, que depois eu vou falar um pouco sobre ele, né, desse espaço Itaú Play, que está acontecendo, começa hoje, que é uma iniciativa nossa de exibição, porque a gente precisa também, né? Mas a gente tem que falar com o distribuidor para ceder o filme, a gente tem que falar com um produtor brasileiro para saber, não, mas está indo primeiro para streaming, como é que eu vou lançar? Eu falei, não, a gente garante a exibição. Então, tem que ter uma conversa nessa cadeia muito mais próxima. Eu acho que isso a pandemia trouxe. Porque eu estou participando de milhões de reuniões com distribuidores, produtores, para ver como a gente vai voltar, né, pós-pandemia. Então, assim, no momento em que o cinema não abre, né, que você tem que resgatar esse público para ir para o cinema. Como? Né? Como é que você vai tirar uma pessoa de dentro de casa que está segura para sair de casa? Tem umas pessoas que não querem sair mesmo, né? Quer dizer, tem uma questão pessoal de cada um, tem e aí eu também brinco, às vezes assim, a galera quer sair para ir para bar, beber, se abraçar, mas ninguém quer para o cinema, não é a mesma coisa? Vai ficar todo mundo confinado em um certo lugar e tendo risco, né, caso não tenham cuidado. Então, assim, esse cenário, ele é assustador. No primeiro momento, eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que o cinema está 90 dias fechado, sem entrar nada, os funcionários do cinema dependem da bilheteria, né? Então, é assustador para o exibidor nesse sentido, porque você não tem como trazer, teve até um exibidor no interior que ele pegou todo os refrigerantes, né, e começou a vender nas esquinas da cidade dele, porque ele estava quebrando, né? Então, o exibidor sofre muito mais nesse sentido, né? Então, a gente veio... Aí, vamos pensar um pouco lá para frente. O que a gente pode fazer? Eu acho que eu tenho primeiro, modificações dentro da Ancine de algumas normas e leis lá dentro dessa questão de filmes pequenos, como exibi-los, né? Porque essa obrigatoriedade de você ter que ter 10 salas de cinema para você exibir um filme que é um documentário, é um pouco complicado, né? Então, acho que tem que ter uma revisão nessa estrutura, né, de incentivos, etc., né? Eu acho que tem que ter uma união maior entre essa cadeia, entre produtor, distribuidor e exibidor, porque eu acho que, e assim, eu até falo pelos outros, porque a gente lá no Espaço Itaú, a gente tem a gente transita muito bem nesses universos, mas tem alguns exibidores que não transitam muito bem, né? Tem distribuidores que não transitam muito bem, porque como a gente tem 3 tipos de público, eu o tempo inteiro estou falando com todos os tipos de filmes que vocês possam imaginar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, tem o Pompeia, né, que é o Bourbon, onde é um cinema mais comercial, né?
Então, esse cinema mais comercial, eu estou falando com blockbusters americanos, né? E também a gente ousa, ainda coloca mais ou menos um pequeno ali para a gente não perder a nossa filosofia de trabalho. Tem o Frei Caneca, que é a mescla entre o Augusta e o Pompeia, onde a gente pode ousar mais nessa miscelânea de filmes, né? Pode fazer um mix mais bem elaborado, e tem o Augusta, que é totalmente, né, mais independente, filmes brasileiros, que é de um público super exigente. Então, são 3 universos. Então, a gente, então, transita muito em todos as distribuidores, então não tem tanto esse problema. Mas eu acho que o mercado tem, sim, um problema com isso. Então, eu vi com essa pandemia, também a gente não sabe se isso vai acabar depois, uma certa preocupação, quando eu sentei com a Disney, por exemplo, eles fizeram uma reunião com um pessoal do marketing, né, com a gente, assim, né, com o pessoal do Espaço Itaú. Eu senti essa preocupação, eles queriam saber qual era o meu público, como é que... Então, eles estavam pensando em alguns lançamentos mais personalizados diante daquele determinado público, né? Porque não adianta a gente aumentar o número de cópias em locais em que isso não reflete. Então, o que é o sucesso, né, de um filme? É a relação público-cópia. Eu posso ter uma cópia, fazer 20 mil, 30 mil, estou muito bem. Eu posso ter 100 cópias e fazer, sei lá, 200 mil e é nada. Então, assim, tem que ter essa cultura do sucesso, também tem que ter um pouco, o produtor tem que entender um pouco sobre isso. Então, eu acho que a pandemia trouxe esse diálogo maior entre essa cadeia, por causa da preocupação de voltar. Aí, como a gente volta? A gente volta, bom, a gente lançou lá no Instagram, não sei se vocês viram, a gente colocou um filme onde a gente mostra a higienização do cinema, né? Então, para que o que a gente tem que fazer agora? Tratar esse público melhor do que já foi tratado, né? A gente tem que ter porque a gente está ali falando de vida e morte, a gente não está falando de brincadeira, né? Então, assim, no momento que você abre seu estabelecimento para que o público frequente, você tem que ter uma responsabilidade gigante, né? Porque a gente está lidando com coisas muito sérias, né? Tratando de vida. Eu acho que no momento que a gente fala de vida, já é um momento para a gente ter uma reflexão maior. Então, a gente está fazendo todo esse processo já contratou essa empresa para fazer higienização a cada, né, sessão. Distanciamento, lógico, né? A gente vai vender, né, apenas mantendo esse 1,5 m, 2 metros de distância. Agora é muito louco, porque quase um mês atrás, no Rio Grande do Sul, alguns cinemas abriram no interior, tipo 3 ou 4 cinemas, e eles venderam com distanciamento. Aí o gerente entrou no cinema, estava todo mundo no meio, olhando a melhor visão do filme. Então, assim, a gente tem que ter uma conscientização gigante, o público mais ainda, e a gente tem que ainda vigiar, né, esse público, né, tem que ser meio que, ó, meu amigo, você está sem máscara, então tem que entrar com máscara, não pode vender pipoca, porque e pipoca é uma renda para o cinema, né, então, assim, como é que a pessoa vai comer, tira a máscara, come, põe a máscara? Então, são milhões de questões que são preocupantes, né, então a gente está trabalhando e agora a gente lançou esse evento, né, que é um evento de 11 dias, onde a gente está exibindo filmes brasileiros e filmes todos inéditos, a gente conseguiu, foi um convencimento também isso, porque você está, a princípio, o exibidor não exibe nenhum filme que tenha passado antes em qualquer outra plataforma, né? Então, e só voltando uma outra coisa, eu acho que uma conscientização também das produtoras de fazer filmes específicos, ou seja, filme para tela grande, filme para tela pequena e filme para celular, filme para algum... Entende? Quer dizer, você não vai pensar sempre o seu filme para tela grande, ele tem milhões de... Ele pode fazer muito mais público, sucesso na TV, porque você achou aquele nicho e o seu filme representa aquele público, do que você tentar ir para a tela grande, ser um fracasso, e depois vai ser muito pior você negociar, porque a negociação ela fica mais ou menos interessante de acordo com o sucesso que você faz na tela grande. Então,
Isso é uma questão que eu acho também a pandemia deve trazer, né? Essa conscientização de que, como a gente utilizou muita televisão em casa, né? A gente está o tempo inteiro no computador, meu olho já está desse tamanho de tanto dar aula, e, enfim, de tanto ficar nessa telinha aqui, eu acho que também tem produto específico para essa tela que não necessariamente precisa passar na tela grande. E então, pós-pandemia, a gente criou esse evento, eu já estou falando demais, né? A gente criou esse evento, onde a gente vai exibir pré-estreias, você 2 pré-estreias por filme, né? Hoje é a abertura com o filme Piedade, do Cláudio Assis, gratuito, né? Hoje é gratuito. E, em seguida, você compra os ingressos, né, a R$10, e, como a Alessandra falou, com 20% da renda para a APRO, que é uma maneira da gente também, né, ajudar os técnicos que estão, tem técnicos que estão parados, que eles estão fornecendo cestas básicas, etc. Então, a gente pensou nisso, então a gente tem esse evento aí, que a gente, bom, como é que a gente vai poder andar, né, já que a gente não tem data? A gente tem 2 datas, que eu acredito que talvez elas mudem, que é o Tenet, que vai ser dia 17 de julho, da Warner, e dia 24, Mulan, da Disney, de julho, né? Eu não sei se isso vai acontecer, gente, porque Nova York está do jeito que está. Nova York, para o mercado cinematográfico, é um grande mercado. O Brasil está nessa pandemia que todo mundo está vendo. O Brasil é um grande público para esses filmes, né? É um mercado significativo, às vezes a gente fica em primeiro lugar em alguns filmes. Los Angeles está com esse problema. Então, assim, será que eles vão mesmo enfrentar? Isso é uma incógnita, porque não se sabe, né? Eu tem um projeto que eu faço na FAB, que é Diálogos na Web FAB, eu estava conversando, eu levo alguns profissionais para conversar com os alunos, e aí eu estava conversando com o Rodrigo Teixeira, ele falou, a Warner vai mudar, ela não é louca de lançar nesse momento. Então, para vocês verem como a exibição está à mercê, a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe quando vai abrir, a gente não sabe quando as portas, e a gente lá no Itaú, a gente está com muita preocupação, assim, a gente só vai abrir quando a gente tiver certeza que a gente não vai fazer algo que não esteja de acordo com a segurança para todo o público. Então, ainda tem uma questão, só para finalizar, porque se a gente volta com 30% da capacidade da sala, a gente está gastando a mesma coisa, é melhor ficar fechado do que abrir, principalmente a exibição, para 30% da sala, porque você está tendo um gasto absurdo e tem 70% a menos da renda que poderia ter no cinema. Então, isso também é um problema, né? Você vai ter um gasto gigante com segurança, higienização, blá, 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 e só pode ter 30% da sala preenchida. Isso ainda não está oficial, mas é o que está se falando por aí. Então, a gente, pós-pandemia, a gente pode atravessar ainda coisas bem significativas, e talvez negativas, mas dentro dessa área de exibição. Eu acho que eu quis trazer um pequeno panorama assim para vocês entenderem, e eu acho que o debate vai enriquecer mais ainda. Acho que é isso. Muito obrigado, Humberto, foi ótimo. Eu ouvindo você falar, e uma provocação que você fez, acho que isso é uma provocação de todo professor de produção, né? Que é a questão dessa separação entre produção e exibição, né? É uma coisa que eu acho que começa na escola, viu? A provocação, acho que começa na escola, nas aulas de teoria do cinema e aula de produção. Ali parece que você já tem uma clivagem interessante. A gente tem sempre uma preocupação maior com o mercado, que a gente entende o cinema como cultura, mas também como produto, e às vezes as pessoas estão olhando apenas o filme, não o cinema, a cadeia produtiva, etc. Mas eu também esqueci de agradecer ao meu colega, que está aí do outro lado, Gustavo Pandovani, e eu abro para questões agora. A gente já tem algumas questões aqui. Sim. No chat. Chame aqui que eu organizei um pouco, Noel. Seria legal.
Então vamos lá, começar primeiro aqui com a primeira questão que foi feita, da Luciana Rodrigues. Na verdade, ela fez duas, eu já vou emendar. Tá? Aproveitando os conhecimentos agregados da Alessandra e Humberto, se um dos nossos históricos calcanhar de Aquiles é a questão da difusão dos filmes, como as formações, graduações e pós, né, a formação, graduação e pós, vem preparando os seus e seus alunos para lidar com esse cenário, né? E aí ela fez também uma outra pergunta. Frente à crise da Cinemateca e o descaso com a memória do país, como as escolas lidam com a preservação de suas produções? Então, quem quiser responder. Um minutinho. O Paulo Teles pediu para fazer uma fala, não sei se cabe, Gustavo. Sim, pode ser. É que aí, Então, aí Paulo, pode tomar o microfone. mas tudo bem, tranquilo, pode falar. Bom, eu acho que é mais fácil fazer o seguinte, acho que ele perguntou só se poderia falar, é para falar agora ou vai seguir a ordem? Não, eu posso respeitar a ordem, tá? Eu não quero atropelar, não, imagina. Né? Era só para a gente organizar, não, mas vocês que Noel, Não, você que... é que assim, na minha vez, eu queria falar, só isso. Não, tranquilo, tranquilo. Tá, mas eu aguardo a ordem, obrigado. Deixa eu... então, Humberto e Alessandra, vocês conseguem responder em bloco de 3 ou 1 ou 2? Pode ser. Eu acho que a pergunta da Luciana... Vocês estão ouvindo? Sim. Acho que a pergunta da Luciana tem um pouco a ver também com a outra pergunta que foi feita na sequência. Então, eu acho que dá para a gente fazer um pacotinho, né? Como é que a gente trabalha na universidade com essa questão do gargalo, né? De ter muita produção para não ter quase tantas distribuidoras focadas nesse produto que é de nicho e poucas salas de cinema. E eu acho que a posição mais interessante que eu ouvi sobre isso, Lu, foi da Johanna. Não sei se você estava nessa apresentação dela. A Johanna é uma sueca que conduz um report, um relatório super interessante que chama Nostradamus. Todo ano ela lança esse relatório no Festival de Gotemburgo, na Suécia. E ela ouve muita gente do mercado e tira algumas conclusões sobre tendências. Para qual o futuro? Qual é o rumo? Né? Para onde vamos? Para onde vai o setor audiovisual? E ela, falando sob a perspectiva de uma europeia, mais especificamente de uma sueca, ela chegou à seguinte conclusão. Ela falou, não dá para a Europa continuar produzindo o número de filmes que ela produz. Ela tem que reduzir esse número de filmes. A gente não tem onde pôr esses números de filmes. Então, essa questão da grande produção não é uma particularidade brasileira, nem latino-americana, nem, no caso, mexicana e argentina, e ela é global, né? E ela é uma realidade que tem a ver com as políticas públicas de fomento. Uhum. Quer dizer, no momento em que você descentraliza os recursos de um fundo setorial do audiovisual, por exemplo, se ele voltar a existir, para produção diversificada para muitas telas, para distribuição, para exibição, como disse a outra pergunta do Dias, né, Rodrigo Dias, se você diversifica essa verba para exibição nessas cidades de menos de 10 mil habitantes, com salas alternativas, fortalecendo essas redes de cineclubes que já existem, e que sim, respondendo também para o Ricardo, é possível criar métricas, e a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas, que é do governo federal, ela já iniciou esse movimento junto com a rede de salas universitárias, que são salas digitais, se não me engano, que estão implementadas em 12 universidades públicas ao redor do Brasil. Então, essas salas, por exemplo, não têm boleto, né? Então, a princípio, não computariam público, mas a RNP, dentro desse sistema digital, ela já está pensando nessa questão da criação de indicadores, né, de métricas de público. Então, esses aperfeiçoamentos todos passam por política pública, né, por uma decisão política, e de onde a verba será alocada, né, no nosso caso do Brasil, passa pelo fundo e pelo comitê gestor que determina para onde vai ser alocado cada recurso desse fundo, né. Então, isso é uma questão de visão,
que eu acho que o próprio amadurecimento do nosso mercado ao longo dos últimos anos, né, se a gente, conforme eu gosto desses gráficos também, porque materializam, né, muita coisa, mas, sabe, desde o ano, quando houve lá o fim da Embrafilme, e como é que esse movimento ressurgiu do nada, né? Então, como a Lu falou, até num outro debate que eu achei muito bacana, essa imagem do renascer das cinzas, né? Sempre a gente está renascendo das cinzas. De novo, voltamos para as cinzas, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente renasce das cinzas. E que vamos tentar renascer com um pouco mais de conhecimento agregado do que vivemos até agora e dessa história da indústria, que a gente tem que passar para olhar e aprender algo com ela, né? Não só da indústria brasileira, como da indústria global e europeia, né? E quando eu falo do Nostradamus, esse Nostradamus tem ali questões que são globais, não é da indústria europeia. A Johanna, ela começa a fala dela dizendo que os recursos financeiros globais são limitados. E todos nós enfrentamos problemas como crise de refugiados, questões climáticas que só se acentuam. Ela fala desigualdade global. De novo, ela fala sobre perspectiva de uma sueca, mas desigualdade social que só aumenta. Então, os recursos que são alocados para a indústria criativa e cultural têm que ser repensados numa lógica de escassez de recursos e de aproveitamento de recursos. Então, eu acho que esse discurso dela muito nos serve. Eu não sei se te respondi, Lu, mas tentei. Eu posso... Você vai ter mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que além do que a Alessandra colocou, que ela coloca sempre muito bem, né, tem uma questão assim, as escolas têm que se preocupar também, eu acho, além de tudo isso, não só o poder público, mas as escolas também têm que começar a acreditar e conversar e dialogar e conhecer, como a Alessandra está colocando, depois dessa pandemia, as pessoas têm que ter uma conscientização maior de que essa área que é tão esquecida tem que ser lembrada, né? Você tem que levar para a escola essa discussão da distribuição e exibição. Você tem que falar na escola que existe, sim, um mercado grande aí para ser explorado, para ser utilizado, e que você não pode se preocupar apenas com o conteúdo do seu filme. Né? Quer dizer, quando tem a figura do showrunner, né, nas grandes redes, né, de TV, Netflix, etc., né, que é um produtor que pensa desde o conteúdo daquela obra até como eu posso chegar ao público. Então, eu acho que essa questão... Tem uma questão aí chamada público, né? Eu lido diretamente com o público, diretamente, ou eles vão reclamar para quem? Vão ligar para a Warner e reclamar do filme? Vão ligar para o produtor e reclamar? Não, eles vão reclamar para a primeira pessoa que eles vão ver. E a primeira pessoa que eles vão ver é o exibidor. Né? Então, a gente tem o feedback de um público muito rápido e imediato. E aí faz com que a gente ousou de fazer o Artplex por causa do público. Então, a gente tem esse feeling muito grande do público. Então, se você, numa escola, não coloca essa discussão para os alunos, não coloca essa discussão super séria de que eu vou ter que me comunicar com minha obra, e essa obra tem que ter público, né? Quer dizer, a gente quer público. Não estou falando em fazer milhões de espectadores, estou falando assim, você tem que dialogar com a sua obra. Com quem você dialoga? Com o público. Então, se você também não leva um pouco disso para a escola, um pouco não, muito disso, eu, por exemplo, lá na FAAP, como eu sou da área de distribuição e exibição, eu estou o tempo inteiro falando isso, né, colocando em discussão, trazendo pessoas para falar sobre o mercado é importante, o mercado é o mercado. Então, porque desloca um pouco o aluno da questão da produção, né, de só produzir, ou fazer aquele filme para o seu umbigo, né, isso também é muito sério. A gente tem que pensar no outro, no diálogo, na comunicação. E a questão da cinemateca... Oi. Humberto, se você puder repetir os últimos 2 minutinhos, é que deu um black aqui, deu uma parada geral. Não sei se foi com todos ou só comigo.
Eu estava falando da questão da importância de colocar nas escolas essa discussão de distribuição e exibição, para que eles saibam que o mercado vai engoli-los, né? Porque se sai com muita... achando que é um mar de rosas, não é necessariamente isso, é um mar de espinhos, porque o mercado é cruel. Então, essa discussão tem que ser muito, muito bem colocada nas escolas, porque isso fortalece o quê? Fortalece também a briga pelos poderes públicos. Vamos pensar também em ações do poder público ligadas a essa área. E não ficar, como a Alessandra falou, né, priorizar uma área e deixar outra esquecida. Né? Então, acho que isso, nós, como professores, né, educadores, a gente tem que trazer essa discussão sempre, né? Sempre, porque sem ela a coisa não funciona. Até pensar também em streaming, como isso acontece, etc. A questão da Cinemateca, só para responder rapidamente aqui a Lu, né, da preservação, isso também é um outro dado que eu tenho certeza que vários alunos nunca pisaram na Cinemateca. Né? Então, eu acho que essa questão de falar sobre a preservação, de como as escolas se preocupam com isso, na nova grade da FAP, eu vou colocar uma disciplina que é preservação e memória e tal, para a gente poder discutir essa questão, porque também com o digital as coisas são muito fugazes, né, somem. Então, como a gente preserva esse material, como a gente pensa em preservação desse material, porque isso é uma outra coisa muito grave, porque cinema é caro, e é caro em tudo, né, preservar, tem que ter uma máquina, tem que ser ar-condicionado, tem que ter assim, assado, então, eu acho que tudo isso a gente tem que trazer para a escola e discutir de uma maneira honesta, verdadeira com os alunos, para eles entenderem que não é só produção. Só para complementar essa questão da preservação, né, acho que é um momento bastante oportuno de discutir isso frente à crise da Cinemateca, e aproveitando que a gente tem aqui entre o público, né, o Ramiro Rodrigues, que é de Campinas e que está com um projeto muito interessante de restauro do acervo do MIS de Campinas, que tem um acervo regional bastante importante. Então, ele também está pensando, ele conseguiu um recurso público para pensar isso, e está criando uma rede o Ramiro, se quiser, eu acho que valeria a pena abrir um pouquinho para ele falar sobre essa iniciativa junto com os órgãos de preservação regionais, né? Mas eu acho que algo que a gente não discute nas escolas, Lu, é a questão da governança e gestão de equipamentos públicos, né? Eu acho que eu não tenho visto o debate hoje, frente à crise da Cinemateca, se, de fato, era bom o sistema de gestão, de contratualização pública que eles tinham na época que a Dora Mourão estava à frente da presidência da Cinemateca. Quer dizer, tinha uma organização social fazendo a gestão de um órgão que é do governo federal. Uhum. Naquela época, foi a época mais exuberante da Cinemateca, em termos de projetos, em termos de compra de equipamento, de criação de infraestrutura. Obviamente que isso veio agregado com um grande problema de prestação de contas, né, como a gente viu o TCU agora cobrando a Ancine. Quanto mais recursos você tem, mais problema você tem. Porque você tem que fiscalizar esse dinheiro, você tem que prestar conta desse dinheiro. E a Cinemateca, no seu período mais glório, talvez, da sua existência, em termos de apresentação de resultados e de impacto, ela teve sob a gestão de uma organização social, né, que é um modelo de gestão de equipamentos culturais para ser discutido. Então, a gente está discutindo nas escolas de cinema essa questão de forma efetiva, né, porque, afinal, esses egressos sairão como futuros empreendedores. Então, eu acho que a questão da Cinemateca tem muitas questões a explorar ali, né? Para além da sensibilização, para a questão da memória, da preservação, enfim. Bom, vou puxar aqui na sequência, então. Né? Tem 3 perguntas que, ao meu ver, dá para integrar. Vou tentar fazer esse exercício aqui para a gente sintetizar e dar voz também às outras pessoas que perguntaram, né? A Júlia perguntou um pouco, né, a respeito do drive-in, a Alessandra acabou comentando, né, um pouco dessa experiência, mas acho que ela pergunta mais enfaticamente se isso voltará, né, a Júlia Penteado. E acho que a gente já pode englobar, né, a outra pergunta também
do Rodrigo, né, que ele diz, falando de exibição no Brasil, né, que apenas 10% das cidades têm salas de cinema, não seria interessante também pensar em fortalecer o circuito dito alternativo, como cineclubes, e contabilizar esse público? Hoje em dia, o Cine só contabiliza o número de bilheteria e público em salas comerciais. Nem exibições em mostras e festivais são considerados. Já não passou na hora de criar métricas para outras telas, incluindo streaming? E aí, só para fechar, eu também tinha me inscrito, eu faço essa provocação. Sobre esse momento, né, vocês colocam, de alguma maneira, né, mais enfaticamente o Humberto, quando voltar, medidas. Mas vamos supor, como o próprio Humberto colocou, né, que o faturamento de 30% não seja nem viável para uma volta de um circuito que já é alternativo e que, de repente, nesse tempo, que a gente não sabe, pode 1 ano e meio, 2, a minha questão, eu quero entender o que vocês projetam no sentido de se quem trabalha com a exibição, se as empresas, como que elas estão vendo uma possível plataformização, né, ou uma transformação desse mercado de fato para um mercado já de VOD, pensando que as salas menores podem não sobreviver a essa crise. Como que isso é visto, né? Essa transformação de fato. Se pensa nesse cenário nefasto para aquilo que a gente fala da exibição, porque até agora a gente falou um pouco nesses termos de como voltar, né, e o que voltar, mas vamos pensar no pior cenário possível. É isso que eu queria colocar para vocês como uma provocação, para vocês conjecturarem um pouco, né, sobre Tá bom. Ale, eu posso falar? Bom, drive-in. O drive-in, logicamente, é uma solução, eu acho uma solução que vai ser agora e depois vai passar, porque, primeiro, que ela tem algumas questões complexas todas aí, que tem que ser um lugar grande, tem que ter uma segurança também muito grande, tem que ter uma infraestrutura cara. Então, a gente está vendo que é um primeiro momento de desafogo de alguns exibidores, mas a gente sabe que é uma coisa elitista, só vai quem tem carro, é um cinema caro. Então, acho que nem o 3D, quando chegou, né, quando voltou novamente, né, foi aquele boom do 3D, e atualmente o 3D não é o que faz mais bilheteria, o 2D faz muito mais, porque aquele óculos incomoda para idoso, incomoda criança, incomoda algumas pessoas que usam óculos, então aquilo começa a ter um significado diferente, né, porque, então, é quase um filme-evento, né, e a mesma coisa o drive-in. O drive-in eu acho que é um cinema-evento, né, que eu acho que ele pode até continuar, mas ele não vai ser o forte do mercado, porque você sabe que é muito mais prático, e esse hábito que a gente tem de ir ao cinema, de ir rapidamente, eu estou do meu lado, tem um shopping, eu vou ver um filme, eu vou andando, eu estou na rua, estou fazendo compra, eu posso ir no cinema, e no shopping, e no drive-in não é dessa maneira. Tem regras de número de sessões, né, de um filme a ser lançado, talvez não dê para cumprir isso no drive-in. As grandes distribuidoras não querem lançar os filmes deles em drive-in por causa de pirataria. Como é que você vai controlar as pessoas filmando os filmes no drive-in? Né? Então, tem algumas questões aí, por isso que todos os drive-ins que chegaram agora, são com mostras, são com filmes que já passaram, não são estreias, né? Porque isso, o distribuidor vai ser pouco provável que os grandes, e o drive-in é para grande, né? Porque ele tem essa questão gigante aí desculpa, da exibição, então eles querem filmes que deem impacto, que tenham público. Então, acho que isso tudo do drive-in, ele é uma solução provisória, né? Até a gente, quem sabe, voltar para o que era, mas eu acho uma boa solução, né? A gente tem como o Belas Artes fez um acordo com a prefeitura. Desculpa, gente, tomar uma água. Então, eu acho que é uma solução que é imediata, eu acho que alguns podem permanecer, mas eu acho que quando voltar, logicamente, o cinema de shopping é o cinema que vai dar público e que as grandes distribuidoras querem fazer público grande, né? Elas não querem pequenos públicos. Então, acho que o drive-in, ele vem como uma urgência, que é interessante, mas eu não sei se ele vai continuar, porque quando os cinemas voltarem, esse hábito de ir ao cinema do escurinho, né, dessa coisa que a gente tem, que é secular, então,
eu acho que não muda. Quanto à questão do fortalecimento, eu acho que sim, a gente tem sempre que pensar em fortalecimento desse setor independente, né? Em cinemas especializados nisso, mas se você também, a gente também não pode ser muito utópico, porque, já que a gente está falando de distopia, tem uma questão aqui que é, se você não tem, por exemplo, nós somos exibidores de filmes independentes, mas a gente tem um background do Itaú, né? Quer dizer, a gente tem um patrocínio, o Belas Artes tem patrocínio, então você tem que unir essas empresas, né? Convencer essas empresas fazer com que elas acreditem que isso é interessante, né? Que traz um grande retorno de mídia, um grande retorno para essa empresa. Então, a gente tem que também pensar nas empresas, né, as empresas privadas que podem dar esse alavanco aí para a exibição e, logicamente, algumas medidas governamentais, né, dentro desse parâmetro de leis e tal, para pensar nisso também, porque sempre aquilo que a gente já falou aqui pensa muito mais em produção. Na questão do VOD, é um pouco complexo para o exibidor, porque o exibidor não é o dono do filme. Então, para eu fazer uma plataforma, eu tenho que comprar filme. Né? Eu tenho que ou fazer uma associação com alguma distribuidora, que é o caso que a gente fez esse evento que eu falei. A gente teve que conversar com as distribuidoras, convencê-las de que a gente vai passar 2 vezes, é uma pré-estreia, não é uma estreia, e, logicamente, a gente vai estrear o filme deles, né? Quer dizer, a rede, a contrapartida é exibir nos nossos cinemas. Isso não impede de exibir em outro lugar, mas a gente vai exibir, né? Então, o VOD, eu acho que eu acho que os dois podem andar paralelamente. Se é uma coisa catastrófica, logicamente, aí sim, a gente vai ter que pensar diretamente no VOD. Mas o exibidor, ele tem que se transformar num distribuidor. Porque ele tem que ter os filmes para poder vender, ou para fazer a sua plataforma, ou para poder girar esse filme, porque ele não é o dono do filme. Então, a distribuidora tem a sua plataforma, a Disney está criando a sua plataforma, né? Quer dizer, a Fox, então eles têm produto para fazer isso. O exibidor não tem. Se você for fazer, qual a plataforma seria da Cinemark, da UCI? Eles vão ter que correr atrás de filmes, né? Então, para poder esse mercado crescer pela exibição, é mais difícil se for crescer pela distribuição, né? Então, é mais fácil a Imovision, Pandora, essas distribuidoras menores do Brasil, né? Paris Filmes e tal, eles têm produto. Então, eles podem criar, sim, mecanismos de plataformas, de venda de ingresso, eles são dono. Agora, se eu pego um filme que é de uma distribuidora e coloco, eu também tenho que dividir essa renda, né? Porque nós não somos os detentores dos direitos desse filme. Então, para o exibidor, é mais complexo de poder correr atrás, a não ser, logicamente, como a gente tem uma distribuidora lá que chama Artplex, né? Então, a gente começa a comprar filmes para, né, a gente exibir de uma maneira diferenciada, com propostas diferentes, com estratégias diferentes, mas eu tenho que ser uma distribuidora atuante para poder abrir uma plataforma, né? Eu tenho que ter produto. E lógico que você sabe que VOD é uma agilidade absurda, você tem que reabastecer de títulos novos, porque você senão vira um sebo, né, uma plataforma sebo, e não é necessariamente isso que pode, né, alavancar novos negócios, talvez. Não sei se eu te respondi. Não, só queria complementar também, acho que o Humberto contemplou muito do que eu falaria, que tem um aluno, um mestrando nosso da UFSCar, que está fazendo exatamente esse estudo de quantas plataformas de VOD existem no Brasil, né, hoje ativas, entre as plataformas nativas online e as nativas televisivas. Em 2019, eu estou até aqui com o levantamento que ele fez, ele tinha identificado 39 plataformas.
Netflix é uma delas. Afroflix, Crunchyroll, enfim, Escape Cine, Look, Oldflix, 30 e poucas, 38. Em 2020, a gente viu o surgimento agora, também exponencial, para além, né, que o Espaço Itaú Play, todos os festivais agora têm suas plataformas, todos os festivais, para aqueles que continuaram trabalhando, né, que estão fazendo suas plataformas, exibindo esses filmes em primeira mão nessa janela. Agora, qual que é a questão que se coloca aí, que o Humberto já tocou? Modelo de negócio de sustentabilidade. Então, aqueles que não detêm a propriedade, da obra, tem problemas, né? Tem maior problemas de manter a sustentabilidade da iniciativa. Outra questão que se coloca, regulamentação de VOD. A gente não tem hoje, ainda que tenha, né, a gente tem uma análise de impacto regulatório que está aí rodando há 2 anos, mas que nunca foi votada, e que regulamenta esse setor. Então, ainda é um setor que é um setor, digamos assim, underground, né, subterrâneo do mundo audiovisual, do cenário audiovisual, como diz o Noel, né, no título dessa conversa. E uma outra questão é a mudança da lei do audiovisual, que também atrela essa questão da exibição em primeira janela. Então, isso vai ter que ser mudado em algum momento, né? Esses filmes começam lá na lei, né? Esses filmes vão poder nascer para serem exibidos em primeira janela numa dessas 38 que já deve estar em, sei lá, 70, agora em 2020. Então, de novo, voltando para a questão das políticas públicas, né? Sim, é um fenômeno, mas é um fenômeno que tem que ser regulado. Ótimo. Agora eu vou dar, então, sequência às outras inscrições. Temos aqui a pergunta da Georgia, né? O Forcine proporá alguma cartilha com sugestões de procedimentos a serem adotados pelos cursos de cinema e audiovisual no Brasil? Isso é, né, pensando aí o retorno às aulas presenciais. Eu queria aproveitar para chamar o Paulo para fazer a pergunta, ele queria falar sobre isso, e acho que se der nesse bloco a gente faz as 3, e na sequência eu chamo o Fernando também, que se inscreveu para... eu ia falar com o Fernando também, o Paulo e o Fernando. E o Ramiro depois, mas aí a gente deixa para outro bloco, senão fica muita coisa. Eu acho que o Ramiro não tem uma questão propriamente, ele vai responder a questão que a Alessandra colocou, ele pode falar. Legal. Então sou eu? Isso, Paulo, pode falar. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos, é um prazer rever vários conhecidos e amigos, e um prazer conhecer outros. De todo modo, essa pergunta é uma das perguntas que eu faço para Alessandra, essa questão mesmo dessa normatização, né, para as aulas, né, presenciais, esse tipo de coisa, né, se está sendo elaborado alguma cartilha do tipo, né. Aliás, eu quando vi aquele seu slidezinho lá todo mundo de macacãozinho, parecendo hospital, assim, né, assim, independente do meu gosto estético, é por ali, eu acho que é por aí mesmo, sabe, não vai ter outra forma. Eu acho que isso é algo que, na minha opinião, deveria acontecer até nas aulas, né? A gente vê muito assim, aqui, principalmente na Unicamp, né? A gente tem visto assim muito uma preocupação com o espaço, né? Mas uma preocupação ainda um pouco incipiente com a proteção de fato, tá? Então, a gente tem, né, os nossos estúdios, você até já conhece, quer dizer, eles precisam de ar condicionado, quer dizer, toda aquela, né, é tudo aquilo que a OMS não recomenda, né? Então, fica aí essa questão, né, se esses modelos que vocês primeiro, né, esses modelos que foram adotados, né, que estão sendo adotadas em produtoras estrangeiras, né, que vocês trouxeram para cá, se está havendo alguma coisa em relação às nossas produtoras assim nesse sentido, tá? E de que né, e se está vindo alguma normatização ou ainda carece um pouco mais de estudo, né, para que essa normatização
tem assim uma segurança confortável, vamos falar assim. Obrigado. Tá. Paulo, quando a gente observa quem foram as entidades internacionais que elaboraram esses documentos, a gente vê que está sendo muito encabeçado o movimento de pensar essa questão pelas produtoras que trabalham com publicidade, que não podem parar, né? Então, as emissoras estão segurando suas produções, quer dizer, tem o que passar, né, para não deixar aquele espaço em branco. Mas as produtoras que trabalham com publicidade estão sendo pressionadas a voltar a produzir, né? E, portanto, os técnicos estão sendo pressionados a voltar a trabalhar presencialmente. E aqui no Brasil, né, essa conversa rolou fora, só que como eles estão um pouco à frente no tempo, eles já estão com seus documentos na rua e já estão com as suas equipes filmando. Voltando para cá. Aqui no Brasil, o movimento que está acontecendo é do Sindicine, que é dos técnicos cinematográficos, o Sindicine engloba alguns estados brasileiros, do CIAESP, né, aqui de São Paulo, e da APRO, que é uma associação de produtoras de publicidade. Então, por exemplo, essa tríade de entidades está elaborando, juntamente com a SPCine, uma normativa para São Paulo. No Sul, no Rio Grande do Sul, as produtoras e o sindicato, tanto patronal quanto dos técnicos, junto com um órgão do governo de lá, está preparando o seu protocolo. Então, no Brasil, tem várias iniciativas de elaboração de protocolo diferentes em cada região. Mesmo porque os tempos da pandemia, eles são diferentes, né? Quando a gente chamou a reunião das escolas para se pensar num documento único, isso veio à tona, né? Quer dizer, cada um, São Paulo está na fase 2, já com reabertura de comércio, que é uma temeridade, né? Mas, enfim, mas outros estados estão em outra fase da pandemia. Então, vão ter outros tempos também de retomada da produção cinematográfica. Mas, de qualquer maneira, esses movimentos estão acontecendo de forma unificada. O Forcine passou a pensar nessa questão depois de ouvir as escolas portuguesas, para falar bem da verdade, assim, a partir de maio, quando a gente viu que, para além dos protocolos da indústria, as escolas se uniram para pensar em protocolos específicos, porque tem questões específicas da área de educação, né? Então, a gente pensou, puxa, isso é papel e missão do Forcine, começar a se adiantar nessa questão. A gente sabe que a gente se adiantou bem, né? Porque, pelo menos nas públicas, e eu falo, né, das estaduais e das federais, as aulas presenciais muito provavelmente não vão acontecer em 2020. Então, a gente está se adiantando no sentido de formar uma comissão, inclusive eu gostaria de convidar, porque a gente não tem ainda nenhum representante da Unicamp nessa comissão, né, da escola de vocês, do IA, mas no sentido da gente criar junto esse documento e que cada escola depois vai adotar a seu tempo, né? Tá, obrigado, né, pela resposta e obrigado pelo convite, tá? A pergunta que eu traria para o Humberto é o seguinte, né, diante disso que você colocou, até respondendo recentemente essas perguntas, tá? Será que é uma pergunta assim provocativa, simples, direta, até para não tomar o tempo? O cinema da forma como a gente conhece, tá, não vai se transformar num disco de vinil, tá, que hoje é algo vintage, extremamente caro, né, quer dizer, de um custo de produção caro hoje, né, que não dá para se fazer por mais artesanal que seja. Quer dizer, então, a gente não está vendo esse formato, né, a partir do momento que você precisar que as salas de exibição tenham espaços quase que de classe executiva, né, a gente não vai ter também um aumento nos valores e uma possível elitização, como vocês estavam comentando nesse momento? Obrigado, encerro minhas perguntas aqui. Paulo, eu não acredito na morte do cinema, eu realmente não acredito nesse cinema tradicional.
porque ele é uma prática diferenciada de você estar em casa e ver um filme. Não estou falando de blockbuster, estou falando de uma experiência única, que é você estar tendo uma emoção muito maior, tem o som, tem a emoção daquela tela grande, tem todo eu estou falando também de cineclubes, eu estou falando de como um todo. Desde o filme de salas VIPs até filmes em salas normais, e sem nenhum luxo. Porque eu acho que o streaming, o VOD, né, as outras plataformas, elas são complementos, eu acho que as coisas podem dialogar. Eu não acredito nem na morte nenhuma nem da outra, como a gente pensou que o cinema ia morrer na época da televisão, depois do DVD, depois do, enfim, VHS, depois DVD, enfim, e o cinema sempre está ali, né, com aquela imponência que ele tem, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência única. É uma experiência que em casa você não tem, né? Quer dizer, em casa tem o gato que, inclusive, o meu está aqui enchendo meu saco, você vai no banheiro, tem alguém falando, tem criança, tem isso. Então, você desconecta. Eu acho que cinema é ter essa interatividade completa. Então, eu acho que esse modelo de sala escura, com pessoas ali, e esse momento de troca entre o público, é fenomenal. Eu acho que isso não vai morrer. O que a gente tem que estudar é a maneira como filmes que são para tela grande, filmes que são para o streaming, filmes que são para os dois, como a gente pode dialogar entre um e outro. Eu acho que isso é o futuro. Agora, o extermínio, eu não acredito, né? Quer dizer, porque essa experiência, eu sempre falo, é única. Então, não é nenhum saudosismo, não é nenhum modelo antigo que eu quero dar uma continuidade. Eu acho que é uma experiência sensorial, uma experiência, né, assim, humana, que é única, né? Então, eu acho que isso não vai transformar o cinema em DVD, né? Só peço desculpa se eu me fiz entender nesse sentido do extermínio do cinema. Eu também não acredito nisso de forma alguma, né? Mas o que eu vejo, assim, né, assim, a provocação que eu trago não é no sentido do extermínio, mas no sentido de uma elitização, no sentido de quase que uma tribalização, vamos falar assim. Você vai ter os espaços no cineclube, os espaços que mais ou menos como a gente tem hoje, mas assim, talvez com um número muito menor de poltronas que a gente teria, que a gente costuma ter hoje, né? Até que eu mencionei essa classe executiva exatamente por questões disso, né? Então, se a diminuição do número de espectadores na sala lá do cinema e não o extermínio delas, né, realmente não o tornaria um pouco mais elitista, né? Tinha sido mais ou menos Não, isso. sim, eu entendo. Desculpa. Eu entendi, não imagina, mas assim, eu acho que o cinema já é caro, né? Ele já é uma diversão cara. É difícil porque o ingresso, por exemplo, no Brasil, tem milhões de questões envolvendo aí. O Brasil é o país que tem mais número de meias no mundo. A gente tem meia de idoso, meia de estudante, meia até 18 anos, meia do patrocinador, meia disso, meia daquilo, meia de tudo. Então, assim, acaba que o ingresso acaba ficando mais caro para compensar esse número gigante de meias. Isso é uma questão. Outra questão lógico, com o aumento no sentido, assim, com a volta e a diminuição do número de cadeiras, é complicado, não dá para também o cinema colocar o valor de ingresso lá em cima, porque não vai ter público, né? Então, ele tem que reagir de uma maneira que não seja prejuízo para ele, nem para o distribuidor, que é o dono do filme. Então, o que a gente tem que ver também é que essa elitização ela já é histórica, né? O que a gente tenta fazer são mecanismos para que o grande público assista o filme, né? O público de menor poder aquisitivo, a gente tem projetos, então, assim, a gente tem que criar mecanismos para que esse público chegue até o cinema. Por exemplo, a gente lá tem vários projetos, mas aí eu sou muito específico, porque a gente lá do Espaço Itaú, eu nasci exibindo filme independente.
Então, quando eu fui exibir filme blockbuster, eu entrei em crise, levei para análise, estou exibindo Batman. Aí, enfim, a gente tem alguns mecanismos de clube do professor, escola no cinema, eu acho que tem que começar também pela educação, para que a gente possa, né, que essas outras pessoas, né, e empresas também que possam bancar, vamos dizer assim, ou ser sócio, ou ser um patrocinador de iniciativas independentes. Porque a gente porque se eu fosse exibir só filme brasileiro, eu não sobreviveria. Ou só filme independente. Então, assim, é uma realidade cruel mesmo. Então, para a gente poder usar na programação, a gente tem que ter respaldos ali que vão, né, segurar de uma maneira ou de outra. Agora, claro, é elitizado, a gente sabe disso, né? É um ingresso caro, é um programa caro, você sai uma família para ir ao cinema, você não gasta menos de R$200, então é um programa caro. Então, eu acho que, logicamente, o governo, com algumas ações, pode também disseminar esse público maior dentro da sala de cinema. Então, acho que é uma junção de forças para que a gente possa diminuir o ingresso, talvez, né? Se a gente tiver, né, mecanismos para que essa coisa continue a persistir, porque é muito difícil. Ainda que se fale muito da morte do cinema, ele morre várias vezes, aliás, era uma dessas, o título da proposta era essa, assim, o cinema morreu outra vez, não é isso, Gustavo? O cinema morreu outra vez, e daí? E daí? O que fazer agora? Porque o fato, eu, com 57 anos, já vi o cinema morrer. Imagino que já deve ter morrido muitas. O som matou o cinema, enfim. O fato é que, concretamente, os gráficos e os números da Alessandra mostraram o contrário, quer dizer, que você teve um aumento grande de salas, etc. Então, não é o fato é que essas mídias convivem juntas. As pessoas são capazes de ver filmes de cinema no cinema, esses filminhos meia-boca da Netflix na Netflix, e etc. Porque também esses filminhos, né, que são quadradinhos, são pequenos, e também não é uma verdade. Tem uma coisa que se fala muito, que eu já percebi também, que não é uma verdade, é que os jovens não vão ao cinema, o cinema é coisa das pessoas mais velhas. Imagina, você põe um ingresso aqui em Campinas, você põe ingresso a um número, quarta-feira, por exemplo, você vai no shoppings aqui, espera no shopping popular que tem aqui, que é o Dom Pedro, tem um pombo nele, estacionamento enorme, e atende a cidades, as salas estão cheias, inclusive para ver filme brasileiro e tal. Então, as pessoas gostam da tela grande porque um som Dolby, surround, não existe igual. E ver isso coletivamente ainda é uma prática muito, muito prazerosa, eu penso. E ela convive com outras mídias e tudo. Tem mais algumas falas, que nós estamos indo para 2h30. Só para finalizar, a gente já fecha, né? É que também não tem mais inscritos, mas tem um comentário que o Fernando gostaria de fazer, uma pergunta, e na sequência o Ramiro, né, que também tinha se inscrito e foi chamado ali na fala da Alessandra. Então, Gustavo, eu só queria falar para ti que eu vou ter que sair 4h30, eu tenho outra reunião depois, tá? Tudo bem. Então, nosso teto. Aí, ser um pouco sucintos, a gente consegue ter uma última fala do Humberto, talvez. Fernando? Fernando? Bom, o Fernando não está respondendo aqui. Vamos, então, chamar o Ramiro para ele falar. Vocês estão me ouvindo? Fernando? Agora sim. Apareceu. Perfeito. Tá. Pode ir, Fernando. Fernando, seu som acho que não está atrasado. Que aqui tá aberto para ti, mas não... você se importa, então, se o Ramiro for falando até... Então tá. Então, Ramiro, fale, aí até ajustar, por gentileza, lá.
Tá bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Ficou com medo aqui do microfone. Infelizmente, estou sem câmera. Sim, desculpa, gente. Não estava esperando. E queria agradecer a Alessandra pela lembrança, agradecer também ao professor Noel pelas mesas aqui. Eu estou gostando muito de acompanhar. Bom, quanto ao projeto que a gente está fazendo aqui no MIS de Campinas, né? Talvez eu possa complementar um pouco acerca da questão da preservação, né? Como a gente está falando da Cinemateca, tudo, vou falar desse caso específico. O Museu da Imagem do Som de Campinas, ele é público, né? É da Prefeitura de Campinas, os funcionários são servidores públicos, e a gente tem aqui cerca de 15 funcionários, né? Apesar, assim, do desmonte, né? De que não vai repondo, tudo, chegou uma época a ter 30 funcionários, tudo, até que é um número razoável, né? E tem um acervo apenas de películas, né? De 200 películas, de diversas bitolas, né? Tem 16mm, Super 8, 35mm. E no que se baseia o projeto? Basicamente, da gente colocar esse acervo em movimento, ou seja, ter uma sustentabilidade na preservação, né? Não só digitalizar, restaurar ali, guardar, né? Mas exibir, porque boa parte do acervo, tirando das películas, são acervos de projetores, né? Tem muito projetor lá, tem uns 20 projetores 16mm, muita coisa boa lá que a gente pegou para restaurar, e a gente pretende fazer exibições em película. E fora as exibições em película, tem também algumas câmeras, né? 16mm, eu sei que tem uma 16mm aí na Medialogia que funciona também, né? E muitas de Super 8, né? Aqui tem um festival muito grande de Super 8 aqui em Campinas, né? É um dos 3 maiores, junto com Curitiba e São Paulo. Então a ideia é fazer um polo analógico aqui, né? E eu acho que isso contribui também para a formação de público, né? Que foi o que o Jazz levantou. Não saberia comparar profundamente, né? Com a Cinemateca, que é uma OS, né? Está numa situação diferenciada, também já teve um período áureo muito grande, né, muita movimentação ali, também financeira aconteceu, mas eu recomendaria um artigo do professor Rafael de Luna, que ele falou especificamente sobre essa história da Cinemateca, assim, né, a partir do período Lula, né. E ele coloca essa importância dos servidores serem públicos, né. Ele acha que é muito difícil a preservação acontecer sendo uma coisa totalmente da iniciativa privada, né? Sempre o Estado precisa estar ali para realmente ajudar nessa preservação da cultura mesmo, né? É difícil você achar ali um mecanismo de como lucrar em cima disso diretamente, como formar esses preservadores, e é uma coisa que você precisa fazer uma manutenção, né? E agora os funcionários, eles estão sem receber lá na Cinemateca, né? E, pelo menos aqui nesse caso de Campinas, não acabamos passando por isso, passamos por outras coisas, né? Manutenção do espaço, né? E que daí o projeto está vindo complementar, mas não seria um papel ideal do projeto, né? Deveria ser já feito antes. E a gente pretende divulgar os resultados, assim, desse processo todo num seminário que a gente vai fazer em parceria com o Sena, né? E com o Lupa, lá o Laboratório de Preservação Audiovisual do professor Rafael de Luna, né, e o Sena da UFSCar. E então eu, Alessandro e o Rafael, a gente está pensando no melhor modo, né, de divulgar isso. Infelizmente teve a pandemia, a gente estava com apoio também aqui do Multimeios, ia fazer algumas palestras aqui, tudo, mas teve essa grande reviravolta, né. Mas em breve a gente volta, né, se Deus quiser. E eu acho que, Ramiro, aproveitando que a gente está aqui, né, e esse momento de troca e de inquietações que foram colocadas, eu acho que esse aprendizado que a gente está tendo, inclusive agora, exercitando isso, de cada um estar num lugar falando e trocando e compartilhando experiências e tal, poderia ser feito nesse projeto com as escolas do Brasil inteiro, né, e trazer essa preocupação, que é de um acervo regional, para escolas de cinema do Brasil inteiro. Eu acho que esse é um desdobramento que não tinha sido pensado quando o projeto foi concebido pré-pandemia, mas talvez caiba agora, né? Até porque é uma ação de zero custo, né? Perfeito, realmente, Ale. Agora vai ter um momento que eu vou ter que remodelar o projeto, né?
Também a gente vai fazer um livro acerca da história desse acervo daqui. A gente tem alguns capítulos sobre o multimeios, né? Conversei muito com o professor Adilson, né? Ele falou muito de você, Noel. Sim. E acho que é isso, né? Basicamente é isso que eu tenho para complementar aqui. Tá bom, Ramiro. Muito obrigado. Você nos procure para a gente voltar a conversar e pôr a Unicamp nesse projeto, tá? Perfeito. O Paulo está aqui e a comissão de graduação, eu sou da comissão de graduação, podemos assumir isso, sim. Com nossas pernas, evidentemente, você sabe o tamanho delas, mas é bacana trazer assim. Agora a gente está se articulando de uma outra forma, conseguimos finalmente pagar a nossa mensalidade atrasada, as várias, é uma brincadeira aqui, mas com a Forcine, eu convenci de que a gente deveria se alinhar a Forcine numa reunião nos meus 4 anos de coordenador. Agora, estamos numa crise com professores, com pessoas, enfim, aquela coisa de sempre da universidade pública. Gente, olha, eu preciso encerrar, inclusive porque o Humberto tem um compromisso. Eu agradeço imensamente a presença de todos, agradeço especialmente aos 2 professores, Alessandro e Humberto. Foi, assim, brilhante, gostei muitíssimo, acho que assim, foi bárbaro pelo que o Jéssica e a pós-graduação em multimeios vem querendo fazer, ou seja, ampliar o pensamento sobre cinema. Até porque o nosso curso, Humberto, não é um curso de cinema. Eu sei exatamente as questões que você colocou, porque eu venho de cursos de cinema, né? O nosso curso é um curso de comunicação social, mediologia, que tem uma capilaridade na área de tecnologia, e eu tenho muito afã de trazer essa preocupação, de trazer questões em torno da economia, da sociologia, na chave do audiovisual, evidentemente, né? Então, foi muito boa a sua fala, foi muito boa a fala da Alessandra. Eu agradeço aqui, em nome do programa de pós-graduação e do Jéssica. Muito obrigado a todos e até a próxima. Se vocês quiserem dar a última palavra, a gente está aqui e daí em seguida encerrar. E o Fernando tinha, não sei se ele conseguiu, ele ia fazer uma pergunta ou uma colocação. Fernando? Eu não sei se os nossos convidados ainda têm perto para isso. Eu também vou precisar sair, mas eu queria agradecer também as pessoas, tem um monte de gente conhecida aqui, né, de colegas do Forcine, de que bom que vocês estão aqui partilhando com a gente, acho que a gente descobriu um novo jeito de trabalhar nessa pandemia, e essa é uma parte boa também que ficou de aprendizado, né, desse momento tão difícil. E, de novo, Noel, obrigada, tá? Eu acho que é o começo de uma conversa, de uma longa conversa. Sim, estamos juntos. Noel, muito obrigado também, quero agradecer e falar que eu sempre estou à disposição, você sabe disso, de fazer algum tipo de debate, presencialmente, quando a gente puder, iria também com o maior prazer. Eu sei da sua luta aí, a gente já conversou alguns assuntos de interesse comum, então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, as pessoas que ficaram até agora, e sabe que eu estou aqui, né? Obrigado, Gustavo, também, por mediar. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, um beijo a todos. Beijo. Noel, se você puder parar a gravação também. Sim. Aí.